é aí, né? Essa aqui? Só que eu lembro que a aceleração, dependendo do gráfico, não necessariamente é uma parábola, né? Um arco. Pode ser reto, dependendo de quais são os vetores. Exatamente. Mas quando você está falando de uma situação completamente escalar como essa, ou seja, tu só está preocupado com a queda, você não está falando de movimento bidimensional, só quer saber sobre o valor em y, vamos dizer assim, no vertical, certo? Então, sim, é uma parábola, porque o movimento parabólico é bem óbvio quando você olha o sorvetão, né? Certo? Sim, Sorvetão é uma t quadrado, certo? tá. Então, é uma parábola em representação gráfica de um movimento que possui aceleração, no caso, seja escalar, vai ser uma parábola. Exatamente. Tá. Ah, é isso aí. Agora vamos para a próxima. Calma aí que eu não dei uma lida ainda, que eu tô copiando, eu tô Sem anotando aqui a pressa. frase. Sem pressa. Tá, eu vou ler aqui agora. Ok. Tá, por enquanto, pra mim tá certo. Se a aceleração for diferente de zero, o vetor velocidade não é constante. Se Se tem uma tiver aceleração, aceleração, a velocidade não é constante. ele altera a velocidade, exatamente. Só que você tem que lembrar também que existem situações onde o módulo da velocidade é constante, porém há aceleração. No movimento da aceleração centrípeta, né? Sim, sim, Já falamos sobre isso. O que já. acontece é que quando você é, tem um movimento de aceleração centrípeta, né? O objeto ele mantém a velocidade constante numa curva, por exemplo, mas tem a aceleração que serve apenas para mudar o movimento, né? Não o módulo da velocidade, assim mudar a direção e sentido do É uma vetor. aceleração vetorial, né? Exato, ela só serve para alterar o vetor velocidade, características de direção e sentido, não um módulo. Ok? Tá. Tá bom. Tudo bem. Mas a princípio tá certo aí a primeira. Essa B tá meio estranha pra mim, mas eu vou, tipo, não é que eu li e falei é essa. Vou dar uma lida nos outros ainda, que eu não, sei lá, estranhei o enunciado dessa. Existem movimentos que a aceleração é diferente de zero, mas foi a coisa que eu acabei de falar. Eu falei exatamente isso. Ah, mas do escalar? Sim, porque a velocidade escalar é o valor do módulo dela, basicamente. Entendeu? Velocidade escalar e módulo Hum, da velocidade é a mesma coisa. ah, tá. Ah, tá. Tá, tá. Escalar é um número. Então tá falando da característica apenas de intensidade dela, entendeu? Tá.
A gente chegou a ver movimento periódico? É um, Movimento periódico? é um conteúdo específico ou... Movimento periódico, bem. Movimento periódico é um movimento de vai e volta, né? Constante, algo assim, percebe? Hum, tipo... Mas a gente não viu, né? Mas é tipo um Ah, movimento circular, que vai e volta, ou uma mola indo e tipo uma voltando, gangorra, não é uma gangorra, mas a tipo um balanço, gangorra. assim. Sim, sim. Tá. Isso são movimentos periódicos. Ele está dizendo que a velocidade vetorial durante um período é ida e volta, né? Eu acho que quando muda o sentido, né? Aí a velocidade Tem é a- igual a zero. não, é que a questão é, você Ah, tem a mesma velocidade, mas pro outro lado, né? Quero dizer assim, sim. imagina um balanço, né? Quando ele Uhum, está lá no lado da esquerda, o pico da esquerda, ele está querendo ir para a direita. Quando ele está no pico da direita, ele quer ir para a esquerda. sim. Quando ele está no meio, a velocidade é zero. E elas vão ficando iguais, né? Só que com sinais diferentes. Então vai ser zero, né? Uhum. Porque vai somar vai ser igual a zero. Sim, Porque é porque negativo, né? a mesma coisa, só muda o sinal, né, no caso. Exatamente. Então quando você soma, Tá. dá zero. Então tá certinho essa. Deixa eu ver a D. Acho que não, né? Acho que a D tá errada. A aceleração e a posição inicial são suficientes para determinar a trajetória de um corpo. Por si só, não. Por exemplo, Torricelli não dá. Não, falta Ah, velocidade, né? Ele não está citando nada sobre então. velocidade aqui. Se você Inici... tiver uma velocidade inicial negativa, ele vai para trás. Se for positivo, ele vai para frente. Então, como é que você vai saber, né, a Sim. trajetória? Então, tá. Então é a D. E o vetor de velocidade de um corpo em um determinado intervalo de tempo pode ser calculado conhecendo apenas o vetor de deslocamento e duração do intervalo de tempo. Vetor velocidade. Não, né? Falta direção e sentido aqui. Não Mas é assim. é... Não, não, pera. Sim, sim, sim. velocidade é deslocamento por tempo. Sim, É, sim, sim, sim. Tá sim. bem. Viagem. Tá, então é a D mesmo. É, Essa eu lembro que eu tinha lido, só que o que me travou foram esses sinais aí. Eu acho que aí tem mais alguma coisa escrita. Acho que o tradutor deu erro. Vou dar uma olhadinha aqui no original. Aí, ali é altura vezes base. altura vezes base. Mas aí tudo bem. É uma grandeza que é tudo bem. Então já dá pra. Tá muito mal traduzido esse negócio aí. Não tem como tu mandar a Sim. original, não? Consigo, consigo. Vou mandar aqui.
Mandei aí essa. Tá. Eu tô vendo aqui que é a primeira velocidade vezes tempo, a segunda velocidade menos tempo, a terceira é altura mais base, a outra é altura menos base e outra é altura vezes base. Qual dessas não pode? Lembre-se que Eu a diria física. assim, se eu fosse um chute consciente, eu iria de B. Por quê? Não sei, ó. Primeiro, os que eu acho que não fazem tanto sentido são os que são os sinais de mais ou menos. Ah, é? Na minha cabeça. Então, Posso. quando você vai calcular o perímetro de uma figura, você não soma a base e a altura? Soma, né? Sim, Você é subtrai também, verdade. caso você queira saber ali um pedaço de alguma coisa. Então, somar e subtrair coisas que têm a mesma Uhum. unidade, pode. O que não pode é somar e subtrair coisas com unidade diferente. Ah, tá. Por isso que a resposta é a B mesmo. Tu não pode diminuir a velocidade do tempo, né? Ah, eu tô aqui com meu carro tá 60 quilômetros por hora e eu vou diminuir 3 horas. Como assim? Não faz sentido, né? É verdade. Então é isso. Na física, diferente da matemática, as unidades também têm que ser as mesmas dos dois lados do igual, né? Então é uma Tá. forma de você verificar se a sua conta está certa ou não, verificar a unidade. Sabe que teve há uns 10 anos atrás, teve uma descoberta científica muito importante, que foi o bóson de Higgs. Vamos dizer assim, é a partícula que dá massa às outras partículas. E como é que eles descobriram que deveria existir essa partícula? Porque quando eles faziam os cálculos, eles chegavam numa expressão que faltava a unidade de massa. E como de um lado da equação tinha massa, do outro também tinha que ter massa. Então faltava algo para que desse massa naquela equação. No caso ali era uma partícula. E por isso pensaram, tem que ter uma partícula aqui que dê massa para que os dois lados da equação fiquem com unidade de Façam massa. sentido, né? Uhum. Exato. Daí foi nessa Que que eles legal. pensaram que deveria existir essa partícula e acharam ela em 2012. Que legal. Então, física é assim mesmo. É muito importante a questão da unidade. Por isso que eu encho o saco com questão de unidade quando a gente vai fazer continha. Mas beleza, dá uma lida aí e vê se tu sabe. Essa outra questão teórica, né? Sim. O que que seria tipo um movimento com uma componente tangencial? Um movimento com uma componente tangencial, posso te dar um exemplo. Quando você está fazendo uma curva, a velocidade está sempre na tangente do movimento. Ah, tá, Então, isso é um movimento com velocidade tá. na tangente. E aí essa tangente seria a tendência do movimento do nosso corpo, por exemplo, numa curva. Exatamente. Se não tivesse a aceleração puxando para fazer a curva, nós iríamos pela tangente. Tá, tá, entendi. Obrigado.
O que que seria corpo pontual? É assim, eu li ali no, em italiano, tá escrito, a tradução seria certa, seria pontiforme. Partícula, né? Partícula. Hum. Ah, então se tirasse essa palavra aí da frase, não faria nenhuma diferença. Não é É, tão relevante, tá? não é relevante para nada. Achei que era uma palavra Não, não. Simplesmente importante. você está trabalhando com uma partícula, só isso. Uhum. A D, eu, eu diria que tá errado, não é? Porque a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade, só que é dividido por 2, né? Na fórmula. Opa, Quer você dizer, falou alguma dividido pelo coisa? raio. Sim. Pelo raio, você acha que é O, qual a resposta? não, a D eu acho que está incorreta, porque a aceleração centrípeta é igual ao quadrado da velocidade, só que é dividido pelo raio. E aí Não, falta mas a tá a informação do ver. raio. Ou não tem Tipo, nada a tá ver? certo, tá certo. A afirmação tá certa, ela é proporcional ao quadrado da magnitude da velocidade, só que também é dividido pelo raio. Mas ele não tá falando que é só que a aceleração centrípeta é apenas o quadrado da magnitude da velocidade, entendeu? Então tá certa a afirmação, certo? Ah, tá. Não, é que eu achei que ele estava, tipo, escrevendo a fórmula por extenso, entendeu? É A verdade, fórmula mas está, do. né? Está falando de proporcionalidade. Sim, sim. Helicoidal é tipo um, um parafuso, não é? Isso. É, Um não, helicóptero assim subindo. sim. Ah, mas não é um. Depende, é que aí você tá pegando em 3D, né? Sim. Ah, esse. Eu acho que. Hum, essa é a única que parece menos, menos coerente, né? Porque a velocidade ali não muda, que nem você falou. A velocidade, digo, não a velocidade angular, a outra. É constante. Fala ali no enunciado que é igual a zero, a aceleração. Aham. Então, eu diria que é a B, É B a mesmo, errada. helicoidal tinha que ser 3D e ninguém está dizendo que Sim, a coisa está fixa né, que ela não está fixa no plano, né? sim. Normalmente Tá. ela é fixa no plano. Bem, vamos. Então, aí essas que são diferentes são daquela lista que eu te falei que eles liberaram, que eu comecei a Ótimo. fazer ontem, e aí eu não consegui fluir tanto. Essa de log, eu consegui desenvolver um raciocínio. Cadê? Deixa eu procurar aqui o que que eu fiz. Só que eu não consegui fluir. Aí eu pesquisei, né, a resolução. Ele fez um passo que eu não entendi, aí por isso que eu trouxe para cá. Eu não consegui entender a resolução do cara. Ah, é? É, mas eu só tô procurando aqui, não sei qual folha que eu fiz isso aqui.
Aqui, achei. Ou é outra essa? Aqui, achei, achei. É, eu fiz um monte de raciocínio aqui confuso, aí eu apaguei tudo, mas basicamente eu usei as propriedades do log, né? Então, que fala que x é igual. Falaram que a alternativa certa é a A. E aí, pelo que eu entendi da resolução, essa não tem como você ir resolvendo ela e chegar numa conclusão. Você tem que, tipo, pegar uma das alternativas e ir testando, sabe? Sei. Pra ver se funciona ou não. Eu não sei, foi o que eu entendi, mas pode não ser, se você souber aí outra maneira. Mas basicamente eu peguei o x da A, substituí por log de 6 sobre log de 2. E aí eu. Cadê? Aí eu apliquei a propriedade do. Como tem a base igual, é só subtrair. Aí ficou 2 elevado a log de 4, é. 2 elevado a log de 4 menos 3. E, e aí eu passei a potência que tá multiplicando 2x menos 3, eu passei para o outro lado, e aí ficou 3. Então ficou 2 elevado a log de 4 menos 3 igual a 3. Depois disso eu não consegui fluir mais. Entendi. Bem, Você vamos quer, lá. quer que eu te mande o Manda que aí, eu... deixa eu dar uma olhadinha. Tá, enviei aí. Ah, ah, você, por acaso, levou a 2? Expressão com log 6 e log 2? É, Ah, porque sim, sim. Era o eu X, né? peguei e apliquei, e substituí ali na. Sim. Bem, você substituir, eu acho que não é uma coisa boa. Eu acho que o jeito é isolar o X, senão você teria que substituir em todo mundo, certo? Caso o A não Então, fosse, você teria que ir no B, não sei. Entende o que eu mas quero é o dizer? que eu falei, ou eu pesquisei, é porque como essa lista lançou, tipo, anteontem, não tem tanta resolução. Mas a única resolução que eu encontrei, só que mesmo assim eu não consegui entender, foi assim, foi ele aplicando em cada um das equações, substituindo Equazione, x, equazione. Ah, equazione. bem, velho, o que que eu faria aqui? Eu levaria 2, pelo menos, né? Porque tem algumas opções com 2x. Uhum. Então eu pegaria essa expressão que ele deu ali, x igual a log de 6, levaria 2. Tentaria manipular para que aparecesse alguma dos casos que a gente tem aqui. Então eu acho que é o jeito mais rápido mesmo, porque se
de fazer aqui, né? Tem 2x, tem 3x. Deixa eu ver. Eu vou levar 2. Aí vai ficar 2x. 2 elevado a log de 6 sobre o log de 2. Só que para que a gente consiga tirar as coisas desses logs de cima do 2, a gente vai ter que fazer uma mudança de base, né, nos logs. Vamos lembrar que a mudança de base é assim. Se você tem um log do 6, como é o caso aqui, você pode fazer que ele é um log de 2 do 6, um log de 2 do 10, porque a base aqui é 10. Entendeu? Quando não Sim, aparece a sim. base do log é porque é 10. E a mesma coisa vai acontecer com o log de 2, né? Vai ser o log de 2 do 2 e o log de 2 do 10. Então, quando eu faço a divisão desses caras, né? Isso aqui corta, isso aqui corta. E vai ficar simplesmente de cima e o de baixo. Então vai ficar 2x igual a 2 log de 2 de 6 dividido pelo log de 2 do 2, só que o log de 2 do 2 é 1, não é? E quando você Sim. tem mesma base, você e expoente troca, né? Vai ficar 1. Uhum. Então vai ficar só o log de 2 do 6. Tá. Daí, vai ficar simplesmente, de novo, vai cortar. Cortar aqui e aqui, vai sobrar log de 2x igual a 6. Então deu até para achar aqui qual é o valor do x, né? Ou alguma coisa próxima disso. Uhum. 2x vai ser igual a melhor x, né? Aí só substituir e ver se É, vem qual que claro, dá certo, né? exato. Então eu achei que 2x igual a 6. Aí agora eu posso ir lá naquelas contas, e agora sim eu acho que fica uma substituição melhor, né? Onde tem 2x eu jogo 6 e vejo se bate, sacou? Sim. Acho que é um jeito mais interessante. Sim. Bem mais rápido. Beleza. Os Nossa. caras não fizeram desse jeito? Não, o que eles fizeram, eles foram um por um, substituindo o log de. É porque assim, é, todas o gabarito de todas as questões dessa lista que eles mandaram era A, para facilitar na hora do estudo, né? Então ele já tinha uma noção. Eu acho que por isso que eles aplicaram desse jeito que eu achei. Mas imagina se fosse aí o tempo que ia perder, né? É Por isso que eu trouxe verdade. para cá, porque eu não sabia se tinha outro jeito ou não. Mas você ensinou agora que tem, então ficou mais tranquilo. Então, bem, conclua aí qual é a resposta certa agora. Uhum. É A mesmo. Aí substituir tranquilo, Ah, deu sim, 9 sim, igual a sim. 9 então, Ah, tá. Ah, tá. Entendi, entendi. entendeu? Tudo bem. Ah, vamos para o próximo. Uhum. E essa aqui. Tentou fazer aqui é simplesmente regras de potência, né? Então, esse eu lembro que a gente estudou, só que não sei por que que não foi. Eu fiquei tentando aqui. Bem, aqui você tem que ver os padrões, né? Tipo, Uhum. se você olhar para as opções,
tem muitas opções com raiz de 6, certo? Opções de resposta, Sim, raiz de 6, raiz de 6. Então a tua missão agora é transformar isso tudo numa raiz de 6. Ok? tá. Para que você faça isso, você tem que lembrar uma propriedade que diz que se você tiver raiz de raiz, você multiplica os índices das raízes. Então, de alguma forma, você tem que conseguir juntar essas duas raízes. Será que você consegue? E aí eu faço, é, faço a raiz e aí eu multiplico os termos entre as duas raízes? Ou soma? Bem, tem que fazer alguma coisa. Eu não vou te dizer o que é. É propriedade de Tá, potência. Vai dar uma tentada. De tá. alguma forma, você consiga juntar esses termos. Perceba que você não vai conseguir juntar enquanto esse 3T estiver aqui. Talvez, de Tá, alguma forma, você consiga jogar ele para dentro dessa raiz. Certo? tá, vou tentar aqui. Regra de potência também. Eu acho que você vai querer me matar, porque não tá fluindo aqui. O primeiro passo é antes de eu deixar tudo numa raiz gigante, no caso a raiz de 6, eu tenho que mexer em algumas coisas dentro, certo? O 3T tem que ir para dentro. Não lembro como é que faz isso. Como é que uma coisa sai para fora? Por exemplo, tem uma raiz cúbica de Hum, 6T ao cubo. O que que acontece?
Ah, sei fica lá, 6, 27. fica 27. Você tem que fatorar. Então vai ficar Sim. 27 é 3 ao cubo, t ao cubo. Daí você vai lembrar o Hum, que a tia falou, que tá o cubo dentro, sai para fora normal de uma raiz cúbica. sim. Que Se você eu, que quiser eu ser aprendi. mais preciso ainda, você coloca assim, ó. Isso é o cubo, isso que está o cubo sai para fora. Bem, vamos colocar um númerozinho aleatório aqui só para ficar alguma coisa dentro. Esse cara não tá ao cubo, ele fica. Sim. Então, quem tá ao cubo sai para fora. Então, se uma coisa tá fora, é porque ela tava dentro ao cubo, certo? Faz sentido? Tá. Isso aqui tá para fora, tu pode fazer o serviço contrário e colocar lá para dentro ao cubo, certo? Só colocando ao cubo, tá? Então, Nesse caso, né? Uhum. agora coloca aqui a raiz cúbica. Esse cara entra ao cubo dentro, então ele está entrando 27t ao cubo vezes 2 sobre t, certo? Deu Sim, lógico? sim, sim. Tá, tá. Aí eu vou seguir aqui. Daí onde você parou. Tá. Ver se Então, matemática é que nem árabe, você consegue ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, Uhum. ou japonês, sei lá. Consegui aqui. Tá. Conseguiu chegar na parte, no que estava escrito no A? Sim, sim. Bem, então, a minha dica nesse tipo de problema, que é bem diferente do que nós estávamos estudando até agora, é que você veja padrões, tá? Uhum. Você vai olhar aqui, vai pensar, pô, tem um monte de raiz de 6. Tem que fazer de alguma forma parecer o raiz de 6. Pô, tem um monte de 2x Uhum. elevado a x.
tenho que fazer aparecer o 2 elevado a x. Pô, foi o que eu Tá, fiz. São padrões. Não existe uma fórmula, né? Para você chegar na resposta aqui. Diferente do que nós estávamos fazendo em física, por exemplo. Você tem que observar os padrões. Questão mais de lógica, assim. Sacou? sim. Então, datigli Quer, insieme. quer que eu tente, eu traduza esse? Traduzir. Tá, te enviei. Dados conjuntos 2, 3, 17, conjuntos números primos entre 0 e 20, número complementar de A em relação a B. O que é complementar, né? A questão é essa. Complementar de A em relação a B. Olha o que a palavra é, né? Complementar. Complementar é o que complementa. Ou seja, o que Que tá, falta no A para ser o B. Sacou? tá, B é o conjunto dos números primes. Então você escreveria o conjunto dos números primes. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, certo? Só que o 2, o 13 e o 17 já estão no A. Então o que que falta para o A se tornar o B? Para complementar, o que falta complementar no A para ele se tornar o B? Falta o 5, falta o 7, falta o 11. ah, é só colocar os que não estão, então. Só isso, bem banana. Putz, tá. Complementare, complementare. Pode crer. Pode mandar o próximo, então, porque acabou, né? Eu acho que Ah, se tem mais. tiver mais uma aí, mas é que a gente não tem muito tempo também. Uhum. Acho que tem dois exercícios que eu te mandei, deixa eu ver. Não. Ah, tem sim. É, o 10 e o 11. Quale la tre equazioni elencali non ha soluzione positive? Qual dessas equações não tem solução positiva? Isso. E como é que a gente faria uma conta dessa, né? Não tem solução positiva. Bem, não ter solução positiva é estranho, né? Pode ser que tenha solução negativa, pode ser que não tenha solução, né? Existem muitas possibilidades. Quando ele cita que não há solução positiva, certo? Entende o que eu quero dizer? Sim. Pois é. Ah, muito bem. Então, o 5 vira 1/5 raiz de 5. E deve ter um valor para isso. Mas como é que a gente faria isso? Nós teríamos que, de alguma forma, transformar o 1/5 raiz de 5 num termo que é só 5. Ou seja, fatorando. Aqui eu não consigo entender como resolver com padrões, tá? Mas eu sei resolver esse problema, cada uma delas, né? Tá. Que é tipo Uhum. fatorar e deixar os dois lados do igual com os mesmos números, certo? Sim. E você consegue fazer isso? Posso tentar. Então, por exemplo, na A, você quer deixar os dois lados iguais. Ou seja, 5 elevado nos dois lados, certo? Sim. Então você tem que pegar tudo aqueles 5 que estão na parte de baixo da divisão e jogar para cima. Isso já Uhum. indica, já dá uma ideia de negativo mesmo, né? Porque quando você pega um número numa fração e joga para cima, ele tem que mudar, o expoente tem que mudar de sinal, certo? Sim. É. Tá. Tente fazer a AI, tente na prática encontrar o valor de x. Uhum.
Bem, meu velho, eu vou ter que finalizar por aqui, beleza? Mas se você quiser me mandar depois a relação das potências ali, Tranquilo. tá bom? Show de bola, a gente se fala. Tá, então até semana que vem, Até né? segundinha. Abraço. Tchau, tchau.